Este programa é livre para todos os públicos. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. Então, Paralelo 30, mais que um programa de rádio. Um espaço para debater e expressar opiniões e que tem o apoio cultural fundamental da Aptafurg, fazendo mais que a sua parte. Começa, então, seu programa desta quarta-feira, dia 13 de setembro. 13, sempre um número emblemático, não é? Hoje nós vamos falar sobre sementes crioulas. Deixa eu catar aqui. E vamos bater um papo com o pessoal aqui do Grupo de Trabalho, Pesquisa, Extensão e História Ambiental. Vamos falar, então, sobre sementes crioulas, um evento de história ambiental que está sendo produzido, e também sobre esta relação aí, né, das populações com a indústria alimentícia e também com as sementes crioulas. Bem, vamos versar sobre isso. Estão aqui conosco a Raíssa Lopes e a Ardala Santos do Vale. Vamos conversar daqui a pouquinho, então, mas antes disso, vamos dar algumas notinhas, localizar-se alguma coisa aí. Tem alguma coisinha aqui. Tem. Hoje, quarta-feira de chuva, assim, a gente vem atrapalhado, né? Eu cheguei todo atrapalhado aqui hoje. Ainda estou achando aqui as coisas. Mas sempre tem alguma notinha pra gente fazer aqui. Eu posso começar por aqui? Não, posso começar. Coisa? Já tenho aqui. Tá. Ó, a notinha da universidade aqui, então, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tô abrindo neste momento. Nessa última, agora terça-feira, não, desculpa, na próxima terça-feira, dia 19, tá? Às 19 horas, no auditório do Pavilhão 6, será realizado o debate Ataques Cotidianos à Democracia, 365 dias de governo Temer. O evento é organizado por estudantes da universidade, tá? E a mesa de debate contará com as professoras Cassiane Paixão, Bianca Pazini, professores Márcio Caetano e Salah Khaled Júnior, e com os acadêmicos Josemar Cadete e Júlia Castro John. A atividade é aberta à comunidade acadêmica e não necessita de inscrição prévia. Então fica aí o convite. Próxima terça-feira, dia 19, às 19 horas, no Pavilhão 6, no auditório. Ataques Cotidianos à Democracia. Importante discutir, né? Tema que a gente tem que trazer, que tem realmente bem o foco aqui do Paralelo 30, e acho que fica legal aí para os nossos ouvintes participarem lá, né? Vamos fazer essa construção desse debate juntos. E até porque tem se sofrido ataques realmente cotidianos da democracia em esferas micro e macro, né? Desde pequenas coisas até retiradas de direitos, etc. e tal. Chamar a atenção que hoje tem Brechó da Bicharada, edição de setembro, começou já às 10 horas e vai até às 19, ali no Centro de Convivência da FURG. Tá bem. Olha aqui, ó, tem mais uma notinha para dar aqui. Também da universidade, ó, o Grupo Nós do Sul promove o curso Feminismos, Identidades Político-Pessoais e Educação. Tá? Então, o Nós do Sul, Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Identidade, Currículos e Culturas da FURG, em parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Sexualidades da Universidade Federal do Espírito Santo e o Observatório de Pesquisas e Estudos Multidisciplinares da Universidade Estadual da Paraíba, promove então esse curso, tá? Feminismos, Identidades Político-Pessoais e Educação, que é destinado a profissionais da educação e estudantes de graduação. Os encontros do curso vão ocorrer do dia agora 18 de setembro até o dia 15 de dezembro e serão disponibilizadas somente 150 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site do SINSC, tá? E outras informações, tu pode mandar um e-mail se tiver interesse para identidadespoliticosexuais@gmail.com. Vou repetir. identidadespoliticosexuais@gmail.com. A gente já tinha anunciado ontem, achei que era interessante trazer de novo, porque já começa agora no dia 18, né? Falta bem pouquinho.
E pessoal que tiver interesse, acho que é legal, educadores, né, participarem dessa formação aí. Legal. Com certeza. Eu queria só lembrar também, amanhã, não é paralisação dos docentes da FURG, e neste mesmo dia, então, quinta-feira, 14 de setembro, acontece uma audiência pública ali na Câmara dos Vereadores a partir das 17h30, população LGBTT e o veto de direitos. Né? Todos esses espaços de debate público, eles são fundamentais e precisam ser ocupados. Né? Tem uma notinha aqui que a gente está no grupo ali, não sei se foi tu que postou, foi a Deca, sobre o segundo ciclo de palestras e vivências. Só que eu tenho aqui a nota, mas eu não estou achando o local. Tá aqui, é Associação Sofia e Espaço de Convívio Guaimirim. Tá, eu É em Rio Grande? Não, é em Pelotas. Pelotas, Pelotas. Legal, pois é isso que eu estava procurando. Então tá aí, ó. Tem um endereço aí, é na Gonçalves Chaves, mas eu não lembro o número. Eu tô tentando olhar aqui agora, deve estar aqui embaixo. Trata de educação Waldorf. Tá aqui, ó. Centro Cultural Ânima, Rua Gonçalves Chaves, 2862. Tá aí. Então fica esse convite, ó. Segundo ciclo de palestras e vivências, no dia 16 de setembro, é um sábado, próximo agora também. Associação Sofia e o Espaço Convívio Guaimirim. Legal, achei interessante. Não sei se... Acho que leio aqui, ó, a chamada deles. São 11h08. Nesse período do ano, celebra-se na educação Waldorf o poder da iniciativa e da coragem para conseguirmos dominar as forças pessoais e sociais que nos mantêm estagnados e em atraso com o bem coletivo. É a época de Micael, colocando-nos à reta ação, com prontidão e atuação para formar um mundo novo, nos aproximando da compreensão do amor e da solidariedade. Nesse sentido, viemos oferecer encontros nos dias 16 e 23 de setembro, para que juntos possamos nos alimentar e nos fortalecer, reconhecendo o potencial que uma semente carrega dentro de si, de que uma nova humanidade é possível, a partir de um acolhimento consciente das crianças e de todos. Eles têm uma programação aqui, bem extensa até. Eu não vou ler a programação, mas vou disponibilizar ali no site do Paralelo. Achei bem interessante. Sim. Então fica o convite para o dia 16 de setembro, agora já é o próximo, tá? Eles têm uma página no Facebook também. Bota ali, segundo ciclo de palestras e vivências do Guaimirim. Guai é G-U-A-Y-I. E tu procura ali que vais achar, se tiver interesse. Mas eu vou colocar esse link ali no nossa página, para quem quiser ali dar uma olhadinha, que vai poder pegar as informações. E achei legal também. Mas, fugiu, mas voltou. Mais uma notinha aqui, que eu achei interessante fugiu de novo. Vamos ver. Tá fugindo, voltou. Não, isso acontece, né? Meios eletrônicos, eles se comandam muitas vezes sozinhos, né? Então, foi uma notinha... que saiu no Jornal Correio do Povo pela Taline Opitz, mesmo barco, né? Que durante manifestação de professores em greve, isso aconteceu ontem em Porto Alegre, né? Em frente ao Palácio Piratini, o BOI foi acionado e quando policiais ficaram frente a frente com os professores, um deles bateu no peito e afirmou: "Vocês têm razão." O soldado foi aplaudido e o restante da tropa, que também enfrenta o parcelamento de salários, baixou os escudos e os professores se sentaram. Então, ou seja, a consciência de classes ela está se expandindo. Né? Difícil de acontecer, mas que bom que nós vimos, hein? É verdade. Bom, muito bom. É verdade. Vou dar 2 notinhas rápidas mais aqui. A gente tem agora, dia 14, tá? Próxima é amanhã, né? A audiência pública ali na Câmara de Vereadores sobre a população LGBT e o veto de direitos, tá? Pensando numa cidade justa e igualitária. Então, fica aí também o convite para a população participar, tá? E nos encontrar por lá. E no dia 15, agora sexta-feira, a gente tem Samba no Mercado. Também temos Samba no Mercado aí para convidar a todos. E vamos lá, fica mais ou menos por aqui. Mas é isso, Fê, que nós temos aqui por enquanto. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Não tenho. Então é isso, 11h11. Acho que 11h11, tá de bom tamanho. Isso. Botei aqui como primeira música pra gente ouvir Raiz Forte, da Ana Paula da Silva. Maravilha. E aí depois a gente vai vendo o que vai rolando aqui. Vou ver se os convidados têm alguma sugestão também, se quiserem trocar o que eu botei aqui. Maravilha. Mas a gente começa com Raiz Forte pra dar uma... Vamos escutar. Pode ser? Vamos lá. Pode ser. 11h11.
canto a dor, canto a terra, canto o homem, canto a flor. De vó, curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta e eu sou. Sou cantadora, canto a dor, canto a terra, canto o homem, canto a flor. De vó, curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta e eu sou. Venho de longe, do sul e do norte. Minha terra é forte, sou raiz desse chão, batizada no tambor. Sou cantadora, canto a dor, canto a terra, canto o homem, canto a flor. Hey, hey, amém, amém, de vó, curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta e eu sou. Hey, hey. Sou cantadora, canto a dor, canto a terra, canto o homem, canto a flor. De vó, curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta e eu sou. Venho de longe, do sul e do norte. Minha terra é forte, sou raiz desse chão, batizada no tambor. Uhul. Boa essa moça, né? Essa guria é muito boa, né? Muito boa. Então, né, conforme anunciamos, vamos falar, digamos assim, que a base do nosso assunto hoje são sementes crioulas e várias outras questões relacionadas e também um evento aqui na área de educação ambiental. Bom, mas primeiro, né, deixa eu pegar o nome completo aqui, eu queria localizar assim, o que é o Grupo de Trabalho em Pesquisa e Extensão em História Ambiental, o que é e como ele opera, né, o que tem abordado, né? Sim. Então, o GTP foi fundado em 2011, na verdade, né, pelo professor Daniel Prado, que é o coordenador do grupo. Sim. E ele tem como foco o estudo das relações entre o homem e a natureza ao longo do tempo. Em 2014, nós aprovamos o PROEST, a História Ambiental, como estratégia de intervenção na cidade do Rio Grande. E hoje nós desenvolvemos diversas ações relacionadas a resíduos sólidos, a parte de resíduos sólidos muito vinculada ao projeto Adeus aos Lixões, de 89, que a gente até está produzindo um novo documentário sobre ele, existe um, nós estamos produzindo outro, que foi um projeto que entrelaçou muito, uniu muito a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, e que foi responsável por diversas ações também, como a lei orgânica do município, que prevê a coleta seletiva, foi responsável pela criação da primeira cooperativa de catadores da cidade e outros resultados. Também trabalhamos no estudo sociocultural das praças citadinas também, quais são as atividades que existem lá, quais as funções, que meio ambiente é aquele que se tem ali, quais as funções que a sociedade atribui a ele, como interfere nele.
porque as praças, isso a gente vem discutindo intensamente também, se a gente for pensar, cada praça da cidade ela é um contexto único, com características próprias, um público-alvo próprio, e toda uma lacuna, todo um contexto sociocultural que merece ser, sim, estudado, né? A questão da pesca artesanal também na Ilha da Torotama, atividades de entrevistas, história oral também, porque a pesca artesanal é uma prática que ela tem características muito singulares nos seus modos de fazer, né? E a gente quer escutar essas pessoas que produzem esses modos de fazer também e, através do documentário, dos seus relatos também, preservar essa memória e essa identidade de alguma forma, né? Incentivar também esses aspectos. Atuamos também no apoio técnico à preservação do acervo do Museu das Águas, que é um museu que ele foi fundado em 2002 e fechado 2 anos depois, né? Ele teve muitos incentivos na época do governo Olívio, depois ele foi encerrado, porque falta de verbas e outras questões culturais também. E o acervo que estava lá, ele estava se deteriorando, então nós também, em uma parceria com a Corsan, nós estamos com esse acervo e fazendo trabalho de higienização, catalogação, para que a comunidade também possa pesquisar nesses acervos e que ele fique salvaguardado, uma vez que ele foi constituído a partir da doação da comunidade. Lá tinha fotografias que as pessoas do entorno ali do Museu das Águas doaram para aquele museu. Então, a gente trabalha também na preservação desse acervo que se tinha e a patrimonialização das sementes também, que a Raíza vai falar um pouquinho melhor depois. Oficinas em escolas também sobre a questão da ensino de história ambiental dentro das escolas, que o professor Daniel Prado vai até as escolas junto conosco e trabalhamos a questão da música, como trabalhar a história ambiental através da música nas escolas. Que maravilha, é bastante amplo, né? Bastante amplo. Sim, tem uma área de abrangência bem bacana, assim. E que interessante, porque acredito, assim, das Só coisas que tu falaste, só um pouquinho. O Museu das Águas, que é uma preocupação, assim, de muita gente, né? O que teria acontecido? É bom essa informação que chegue a todos, né? Com certeza. Em breve, se tudo der certo, ele vai estar também exposto no acervo eletrônico para também as pessoas terem conhecimento dos dados deles e poderem irem até o CDH, que é o Centro de Documentação Histórica da FURG, e acessar, pesquisar ele lá. Só ressaltando que hoje nós contamos com 8 bolsistas também, então é uma equipe que consegue dar conta. Sim. Ai, que maravilha. Interessante que as sementes crioulas fazem parte. O Cleidenir, que teve Vergara, que estaria conosco aqui, né, e que teve problemas, está com problemas para poder chegar a tempo e participar do programa, ele tem esta função, ele tem o banco de sementes crioulas, né? Bom dia a todos e todas. Então, a participação do Cleidenir é para além do grupo de estudos, né? Cabe destacar assim, que ele é uma das pessoas que mais contribui para viabilizar o trabalho das sementes crioulas, né? Muito porque ele já tem uma relação de muitos anos e de muita confiança com os guardiões das sementes crioulas, né? Então, a questão do banco de sementes e desse banco de dados, até onde eu entendo, ela é muito mais recente, né? Sim. Mesmo porque essas sementes, elas são guardadas, digamos assim, né, com as famílias e com quem planta há muitos anos e há muitas gerações, né? E, de acordo com alguns relatos que a gente ouviu, essas sementes, elas vêm desde a época em que os navios traziam os escravizados, né? Então, muitas das espécies que eles plantam vinham nas saias, no cabelo das negras, né? Então, isso está sendo guardado pelas famílias durante gerações, né? E, claro, atualmente, o Cleidenir vem contribuindo muito para que isso, digamos assim, se torne... Eu não sei muito bem a palavra para descrever isso, mas que a gente tem um
respaldo mais legal, né? No sentido da lei, que isso fique conhecido e que o município tenha um olhar para isso, né? E eu acho que é nesse contexto que o GTPEA entra, né? Com um apoio acadêmico e de um conhecimento, digamos assim, para viabilizar isso, para tornar possível, né? Sim, porque a permanência, a manutenção e a existência das sementes crioulas é fundamental, né? Faz parte da nossa soberania e segurança alimentar também, né? Numa época que praticamente quase tudo que se come, que vem da agricultura, tem algum tipo de transformação quando não é um organismo geneticamente modificado, e já não é mais nem o híbrido, não é mais nem a mistura, né? Eu não conheço assim, muito desta área, mas mas esta preocupação que a gente tem sempre, né, pelo tipo de alimento que se consome, ela sempre se traduz em uma preocupação muito grande. Eu não sei se a gente chegou a explicar o que são as sementes Não, crioulas. agora é interessante falar no que são as sementes crioulas. Então, as sementes crioulas, digamos assim, elas recebem esse nome porque elas não passaram por esse processo de transformação, né, da modificação genética. Existe algumas confusões que eu acho que é importante isso da gente destacar, né, que a gente confunde a questão da semente crioula com a plantação orgânica. E não necessariamente. A gente pode ter uma semente crioula que enfim, né, que a plantação conta com aditivos químicos, com todos os venenos, né, ou remédios, como várias vezes são conhecidos, né? Mas a semente crioula tem essa característica de que ela é uma semente que vem se perpetuando através das gerações e que não passou por nenhum processo de modificação, né, do DNA, ou pelo menos não uma modificação laboratorial, digamos assim, né? Eu acho que essa é a principal característica da semente crioula. E, basicamente, existem sementes crioulas de todo tipo de alimento ou está restrito a tipo milho, feijão, algum outro? Assim, existe, mas o que acontece? Com o advento de cada vez mais a gente plantar, digamos assim, transgênicos, as sementes crioulas elas vêm se perdendo ao longo da história porque a gente faz a opção por um outro tipo de plantação, né? Então, existem grupos, e eu acho que é essa a principal questão que a gente precisa destacar do trabalho com os guardiões das sementes crioulas, é que, evidentemente, que existe ao longo do mundo pessoas que mantêm suas sementes, mas isso não tem uma representação a nível de consumo, né? Porque, por exemplo, falando aqui de Rio Grande, que é o cenário que a gente mais conhece, as pessoas que plantam com sementes crioulas aqui, elas plantam por diversas razões, pela questão histórica, pela questão da família, por toda uma afetividade que vem através do plantio com essas sementes, mas a maior parte dessas pessoas planta para si e para sua família. Isso, por exemplo, não chega nem para os moradores da região urbana de Rio Grande, né? Quando a gente compra alimento nos supermercados ou nas feiras, não necessariamente a gente está comprando alimento que vem dessas sementes crioulas. Então, elas ficam num lugar de invisibilidade, digamos assim, porque a gente tem um distanciamento com a questão da alimentação, né? E esse distanciamento parte desde o momento que a gente não sabe da onde vem o nosso alimento, né? A gente tem uma relação muito supermercado, cozinha, né? E a gente não tem essa noção de como que isso foi para a terra, por que foi para a terra, quem foi que colocou na terra, né? E o que a gente está comprando e do que a gente está se alimentando quando vem com tudo isso, né? Ontem a gente participou de uma reunião com os guardiões de sementes e uma das coisas assim que eles comentaram e que foi bem forte para a gente é ver como, por mais que eles ainda continuem nesse esforço de plantar e de salvaguardar essas sementes crioulas,
um dos grandes problemas que eles têm é colocar no mercado, porque várias vezes o produto que eles oferecem é bem pouco valorizado, né? Teve uma senhora que estava dando um exemplo lá de que, quando ela foi colocar a batata doce numa determinada fruteira, queriam pagar em torno de menos de R$1 para ela no quilo. Mas essa batata doce estava sendo vendida a R$4 o quilo, né? Para nós, consumidores. Então, daí ela comentou, né? Por menos de R$1 eu não tenho interesse em colocar. Daí a pessoa que comprou disse, não, tá bem, te pago R$1. E ela falando, bom, eu tenho todo o trabalho, né, do plantio, todas as questões. E aí o atravessador, né, que é como eles chamam, ganha em torno de quase R$3 em cima daquilo que ela está ganhando. Então, a gente não tem assim, a dimensão do que significa todo esse processo que envolve o plantio até a alimentação em si, né? Até chegar na casa da gente. Sim, e também teria a questão da... Porque existe a feira do produtor, né? Mas é uma feira, acredito eu, que é uma feira só. Depois tem feirinha de orgânicos e tal, mas feira do produtor acredito que seja só. Não sei se tem em outras localidades do município, além de Rio Grande, mas também demanda toda uma estrutura, né, de transporte, etc., que talvez eles não disponham, não sei. Ontem a gente estava comentando isso, né? Porque tem alguns dos feirantes que vão para a feira do produtor, que até pegam algumas coisas que são produzidas pelos guardiões, por exemplo, e levam para a feira, né? Mas muitos deles não têm muita condição assim de ir, não tem veículo, ou não tem condição de ir dirigindo até o cassino, por exemplo, né? Na feira do produtor. Então, eu acho que uma das questões que se manifestou assim, foi a necessidade da gente criar possibilidades para que isso aconteça de uma maneira que facilite o trabalho deles, né? E que valorize o modo como eles vêm produzindo o alimento. Essa é uma das questões que eu acho que a gente deveria falar com relação à Feira do Produtor. E a segunda questão é que, até onde a gente compreende, assim, nem todo mundo que vai para a Feira do Produtor é produtor, né? Sim. Então, esse é um outro detalhe que a gente não tem muito bem como aferir, né? E aí a gente entra naquela seara de todas as questões que envolvem tu dizer que é produtor ou que não é produtor, tu afirmar que o teu produto é orgânico ou não é orgânico. E aí várias vezes tu esbarra nas questões legais, né? Como é muito caro tu certificar uma produção orgânica. Até existem meios alternativos, né? Sei lá, através da Embrapa, a organização dos grupos e tudo mais. Mas tudo isso, às vezes, envolve um conhecimento de caminhos e de processos legais que não é trivial, né? Não é de fácil acesso para os agricultores, para as pessoas que estão lá no campo, né? E aí, como que a gente faz esse meio de campo, assim, tentar entender qual é a realidade, qual é a cotidianidade do campo, quais são as limitações, né, que se apresentam e como é que a gente poderia trabalhar dentro disso. Porque, ao mesmo tempo, a gente também não está numa posição assim, de que todas as coisas podem ser resolvidas pelo nosso trabalho, né? O que a gente garante é uma tentativa de visibilidade, mas de nenhuma maneira uma solução ou uma efetividade desses projetos, né? Porque a gente também acaba se esbarrando nas próprias questões que vão desde o micro do município até o macro lá. É uma luta, né? Continuamos a falar sobre isso no segundo bloco. Vamos para o intervalo, são 11h31.